Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom, queridos? Obrigado por poder fazer parte deste momento tão especial no encontro da célula de vocês. Gostaria de auxiliar, eu gostaria de contribuir para a edificação da célula neste momento, relembrando um pouquinho da palavra de domingo e tentando trazê-la um pouquinho mais perto da gente para o nosso dia a dia. Tá bom? Então, só para recapitular rapidamente, na ministração de domingo, eu falei alguma coisa sobre oração. O tema principal foi oração e como ela pode, de repente, mexer o coração de Deus e de que forma nós podemos alcançar graça diante de Deus. E nos diferentes exemplos que eu usei da Bíblia, eu utilizei alguns exemplos, eu vou citar alguns aqui, que justamente um deles era a oração coletiva, a oração coletiva do povo de Israel, o sofrimento coletivo do povo de Israel, lá no Egito, em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 10, Deus fala que Ele ouviu o clamor e viu o sofrimento de todo o povo, e justamente pelo povo estar clamando debaixo dessa opressão toda, Deus atende às orações, os clamores deles e envia um libertador. O clamor individual de Ana, mulher sofrida, humilhada, anos e anos sendo humilhada, e ela então chega diante de Deus e expõe toda aquela angústia que ela já guardava há muito tempo, o sofrimento dela, e ela chora abundantemente, diz o texto bíblico, 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 a 13, e Deus ouve e vê o sofrimento dela, e lhe dá a resposta, lhe concede um filho. Uma resposta negativa no Antigo Testamento é o clamor de Davi. Davi, por causa do pecado com Batseba, o filho dela então adoece, e ele passa uma semana, 7 dias, em clamor, jejum, oração, de humilhação, ele se quebranta diante de Deus, se arrepende extraordinariamente, e ao final desses 7 dias a criança morre, e ele entende de que era a resposta de Deus, e ele recebe isso como resposta de Deus, se levanta, toma um banho, vai ao templo, adora a Deus, e come. Então, mesmo assim, clamando, expondo a sua angústia, Deus dá uma resposta negativa para Davi. E ele, ele aceita essa resposta e continua a vida dele. Já no Novo Testamento, destaquei também algumas questões. Por exemplo, a mãe que tinha uma filha endemoniada, também provavelmente anos já com esse sofrimento da filha, vendo a filha sofrendo com a possessão demoníaca. E ela então chega a Jesus e clama a Jesus, persegue Jesus gritando, os próprios discípulos dizem que ela perseguia eles gritando, e Jesus dá uma primeira negativa, ignora, segunda vez ele dá uma negativa, terceira vez ele dá uma negativa, então ela se prostra e adora Jesus. E mesmo assim, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que havia de vir, e ele então atende o clamor desta mãe. Próxima questão que eu coloquei é uma oração coletiva da igreja reunida. Pedro preso, é o texto acima que eu acabei de mencionar, dessa mulher, é Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 15, versículos 22 a 28. É isso, Mateus capítulo 15. E o texto de Pedro, preso, a igreja toda orando por ele, e Deus ouve a oração deles e manda um anjo libertar Pedro. Isso está lá em Atos capítulo 12, versículos 3 a 4. Então, novamente um exemplo de uma oração coletiva. Por último exemplo, dei o exemplo negativo também no Novo Testamento. Jesus clama, pede para que Deus tire o livre do cálice que ele estava a tomar, o sofrimento, simbolizando o sofrimento,
mas Jesus se submete, né? Seja feita a tua vontade, não a minha. E Deus então resolve e diz, não, você vai tomar o cálice, né? Vai para o sofrimento. E também a negativa que Paulo recebe de Deus, né? Ele também sofrendo com um espinho, que a Bíblia chama de espinho da carne, né? Paulo pede por 3 vezes que Deus o remova, e Deus nega, dizendo que a sua graça lhe bastaria para suportar, né, essa limitação que havia nele. Então, assim, queridos, a ideia agora é vocês conversarem, tá? Nós conversarmos sobre a aplicação disto. O que a gente aprende desses personagens? Com qual personagem você se identifica? Você poderia contribuir com alguma experiência sua na qual Deus interveio depois de algum período de intercessão e de súplica? Né? De que forma esta palavra, esta mensagem, ela vem de encontro a alguma necessidade atual que você está passando neste momento? Gostaria de compartilhá-la conosco no grupo? Ou gostaria de simplesmente compartilhar talvez com o líder do grupo? Então, gostaria de desejar a todos um bom encontro. Conversem sobre a palavra, tá? Tentem trazê-la para o seu dia a dia, e nós nos vemos aí daqui a uma semana. Deus abençoe a todos e um excelente encontro para todos. Deus abençoe.